I know you're a hard man, made of mortar, brick and bone, riding hard all your life, searching for something you can call your own. You never ride alone again. You never ride alone again. You know I've seen some hard times. You know I paid some dues. Rolling down the road, pouring blood, sweat, and tears, finding that soldier in you. You never ride alone again. E aí, meus amigos, como é que estamos? Cara, hoje eu me encontro aqui em Porto Alegre com uma das pessoas mais importantes dentro do motociclismo do cenário brasileiro. Um dos baluartes, né, que ajudou na construção desta filosofia biker que hoje muitos vivem. De quem que eu falo? Um grande estradeiro, né? Viajou do Rio de Janeiro aqui para fundar a sede aqui no Rio Grande do Sul, e parece que o universo conspira, né? A gente já vinha fazendo online e hoje a gente pode fazer de forma presencial. De quem que eu falo? Sami, a lenda brasileira. Agora eu vou falar com ele e vou pedir para ele contar um pouquinho da história dele, para que vocês conheçam essa grande figura, essa grande pessoa, esse grande ser humano, esse grande biker. Grande Sami, meu querido, que prazer, cara, estar aqui contigo, meu irmão. Meu querido, eu queria que tu contasse um pouquinho como começou o motociclismo na tua vida. Eu sei que tu é de família de motociclistas, né? A tua família lá, o teu avô, o teu pai já eram do motociclismo, praticamente começaram o motociclismo aqui no Brasil, né, cara? Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa coisa, como aconteceu aqui na tua vida. Então, bom dia aí para todo mundo. É um prazer estar aqui contigo. Eu conheço o seu trabalho. Você viaja o Brasil todo fazendo filmagens, falando sobre o motociclismo. Agradeço por estarmos aqui em Porto Alegre. Hoje o meu motoclube dos Balões, nós estamos inaugurando aqui em Porto Alegre mais uma chácara, e é um prazer estar aqui com você. A minha vida no motociclismo, ela começou praticamente com o meu pai, né? O meu avô já chegou a ter lambreto, de coisa e tal, conversando comigo, né, antes de eu conhecer. Mas o meu pai tinha moto, me deu a minha primeira motocicleta. Nós somos antigos, a minha primeira moto foi em 1971, tá? Mas eu já mexia na graxa, já consertava o carro, na porta de casa, a motocicleta. E aí foi a década de 70, final de 60, peguei muita rebarba de algumas motos Java, motoneiro, e partimos para a japonesa porque dava mais dinheiro. Mas sempre tive uma paixão de ter a Davidson, né? E aí o tempo passou, na década de 70 eu fazia mecânica na porta de casa, dos amigos, sempre autódromo do Rio de Janeiro, autódromo de Interlagos, a gente viajava à noite, às vezes com farol queimado, ia na traseira do outro, no canhão, do Rio a São Paulo para ir para Interlagos. E aí o tempo foi passando, né? A gente vai amadurecendo e coisa e tal. Chegamos na década de 80, eu estou resumindo o máximo. Então a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Ô Sami, me diz uma coisa, cara. Tu pertencesse ao primeiro motoclube do Brasil, né? Conta isso aí um pouco. Bom, então você é até afiliado, né? Como piloto. Eu fui afiliado pelo Motoclube do Brasil, tá? Na década de 70, eu tenho inclusive a carteirinha, o motoclube mais antigo do Brasil.
era o Motoclube do Brasil, e ali a gente promovia corridas, né? Passeios, corrida. E me orgulho muito de ter participado do Motoclube do Brasil, na época, década de 80, né? 70. Eu tenho a carteirinha minha do Motoclube do Brasil para mostrar. Olha que relíquia! Motoclube do Brasil, fundado com CGC, com tudo certinho. Sim, como manda. Quem quiser ver, estejam à vontade, tá? É o motoclube mais antigo que tinha no Brasil. Promovíamos corrida, abertura da Floresta da Tijuca, quando foi fechado para não haver problema de motocicleta, mas o motociclismo nunca foi problema, né? Motociclismo é aquilo que você senta na motocicleta, você se sente bem. Na época nós nos reunimos, fomos a alguns políticos e a gente conseguiu a reabertura da Floresta da Tijuca, tudo pelo Motoclube do Brasil, tá? Fundado no dia 11 de julho de 1930. Está aqui, quem quiser verificar, é um motoclube que era legalizado, com CNPJ, com tudo, então isso está na história do motociclismo do Brasil. E aí o tempo foi passando, na década de 80 eu cheguei a abrir minha primeira loja na Rua do Riachuelo, número 340, e nós fizemos lá uma mecânica de moto japonesa, uma ou outra chegava inglesa, mas o forte mesmo era a moto japonesa, né? Porque é o que dava dinheiro. E aí eu já tinha evoluído das motos inglesas, europeias, para japonesas. No começo dos anos 70 já foi deixada para trás, não tinha peça. E aí partimos para Harley Davidson. Na década de 80, eu mexi nas motos japonesas na minha oficina quando eu conheci o Dadinho. Aí o Dadinho me apresentou o Blint, Bob, que era o nosso presidente, e foi uma grande amizade minha. O Bob também veio a frequentar a minha oficina, a trabalhar comigo, e ele que me mostrou o que era Harley Davidson, e me apaixonei, né? Viajei com os balaios naquela época. Foi em 80, começo de 84, viajou eu, Dadinho, e nós fomos para Litoral de Santos, né? Ubatuba, viajamos tudo aquilo, da Dutra para o outro lado, e naquela época, as motocicletas que nós tínhamos eram Harley Davidson 1942, eram as Flathead, eram as Panhead, e era rabo duro, 6 volts, bicho, sabe, que não iluminava nada. E a gente saía viajando mesmo. Viajamos para grande parte do Brasil, Belo Horizonte, Governador Valadares, Brasília. A primeira moto dos Carcará foi comprada pelos balaios na década de 80 e nós fizemos parte da situação. Então o que eu fazia? Quando eu entrei pelos balaios, nós éramos pouquíssimos, e aí eu fiquei como um diretor social Ô Sami, antes que tu conte dessa parte aí, já que tu falou nas viagens, já no Duro, tem uma viagem que vocês fizeram pro Nordeste, com sidecar, com oficina. Eu queria que tu contasse essa história aí, meu irmão, porque isso aí tem que ficar registrado para isso. Uma das viagens que eu fiz, eu fiquei como diretor social do clube, eu ligava para as prefeituras junto com eventos de carro antigo, porque todo mundo que tinha Harley a gente se conhecia, né, no Brasil. Então eu ligava mesmo para São Paulo, aqui tinha o Nora, que era um grande mecânico de moto e mexia só com Harley. A gente lá estava transando o Harley Davidson, porque depois que eu conheci o Dadinho, ele me apresentou ao Blint, que era o presidente dos balaios, e aí eu prossegui. Começamos a
a lidar com o Harley Davidson, fiquei como diretor social e eu fazia esses contatos com a prefeitura, junto com um evento de carros antigos. Então, na época, nós tínhamos, o Dadinho fazia umas pinturas maravilhosas, um labareda, era uma coisa nova, tá? As pessoas queriam. Quando nós viajávamos para, por exemplo, Barbacena, alguns encontros que nós fizemos também, o primeiro de Tiradentes, Governador Valadares, São Lourenço, a gente ia com o pessoal dos carros antigos, só que a prefeitura bancava a nossa gasolina, às vezes hotel também, quando a gente não dormia em posto de gasolina, e era duro. Era outros tempos. Viajava de rabo duro, 6 volts, entendeu? Era sem paralama dianteiro e sem freio dianteiro, a gente ia para qualquer lugar, saíamos sempre 8, 9 pessoas, era eu, Dadinho, Guto, Glint, né? O clube teve a história. E viajávamos com o pessoal dos carros antigos, só que tinha um problema o índio, ficava aquela exposição, aqueles carros maravilhosos, Packard, entendeu? Rolls Royce, aqueles carros antigos, né? Da década de 40, 50, 30, mas a galera via os carros, ia todo mundo para perto das motocicletas e o evento era ali na motocicleta, né? Então aquilo começou a mexer com o brilho de um, de outro, do pessoal de carro antigo, resolveram se separar e a gente topou. Comecei dava festa da cidade, eu ligava, agora já sei o pessoal dos carros antigos, e a gente ia, por quê? Porque a gente animava as festas. Sim. A gente chegava lá, chegava aquele pessoal que tinha Harley de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, do sul, de Curitiba, e a gente concebia, bicho, a gente fazia aquelas junções, ia né? pro bar, bebia, contava piada, e o Guto cantava aquelas músicas dele, um rock and roll, também com música sertaneja, Tim Maia, tinha e aí tudo. Fazia aquela festa maravilhosa, era uma puta de uma irmandade, né? E saía com o que fosse, se estivesse chovendo canivete, a gente botava as Harley e ia fazendo mecânica até, geralmente era 12 horas de viagem. Eu quero só fazer uma ressalva aqui, um adendo. O grande responsável da criação dos encontros, né, das junções aqui no Brasil, foi tu responsável justamente por isso, né? Eu ajudei, tá? Ligava, eu acho que cada um levou um tijolinho para fazer o que hoje é o Brasil, né, do motociclismo. Muita gente não sabe disso. E as prefeituras nos chamavam, a gente ia, fazia, fizemos um encontro também no Espírito Santo, que até teve rádio e coisa e tal. Nisso eu estava montando uma motocicleta Panhead, que eu tinha comprado do Guto, e como era rabo duro, eu rodei bastante tempo com ela de rabo duro, não estava mais aguentando a coluna e coisa e tal, eu peguei e arrumei um chassi quadrelástico que foi comprado da Polícia Rodoviária, de uma moto incendiada, e aí eu refiz a minha Panhead toda naquele chassi quadrelástico e coisa e tal. E levava um ano para fazer uma motocicleta, porque era tudo difícil. Não tinha peça. Pneu, você pegava o pneu, mandava recalchutado, eu rodava 40 km no verão e ele deschapava. Porra, pneu de caminhão de chapa de moto, mas deschapava. E aí foram feitos vários testes, né? Hoje é mais fácil, hoje é tudo mais, você vai na loja e compra. Naquela época você tinha que garimpar. Eu vivo falando isso. Era muito difícil. À frente das motos Sprinter, ninguém pegava do Ford 29 nos ferros velhos, a barra de torção para poder fazer a frente, Springer. A gente se virava, né, cara? Metia pneu de Fusca num aro 16, comprava uma roda de Fusca 0, aro 15, cortava o miolo, fazia a furação, botava o cubo no meio, comprava o pneu no freeway, no supermeio, e aí eu rodava, né, com o aro 15. E a gente inventava para poder rodar. Por exemplo, uma coisa que impressiona, que a gente sempre fala em estrada, tudo levava 12 horas. Se tu fosse para Penedo,
levava 12 horas. Se tu fosse para São Paulo, era 12 horas. Se tu fosse para Minas de Barbacena, Tiradentes, Governador Valadares, era tudo 12 horas de viagem, fazendo mecânica pelo caminho. E aí o tempo foi passando, né? Nisso fizemos alguns eventos. Uma viagem que eu não esqueço foi a da Bahia, Porto Seguro, que nós pegamos o cadáver e botamos a moto dele no sidecar, voltamos com o seu chumbinho e fomos para ficar uma semana, levamos quase um mês na estrada. E nessa foi uma curiosidade, porque o chumbinho, ele não foi com a moto dele, foi no teu sidecar, com uma oficina completa, né? Mas tinha um problema, porque eu estava com a grana, eu estava bancando a galera, né? Estava bancando o chumbinho, as 2 motos de gasolina, e na época estava subindo o preço de tudo, a gasolina subia você na estrada, né? Era muito difícil, cara. E agora está parecido. E quando botamos a moto com sidecar, o chumbinho já era uma pessoa de idade, ele não tinha como levar, entendeu? Então ele foi para Panhead, para a garupa da Panhead, e eu fui no sidecar carregando a moto do cadáver. Conta esse detalhe aí da moto do cadáver, como é que foi esse negócio? Eu posso falar o seguinte, ela era muito longa, né? Eu acho que ela era uma das shoppers mais longas que tinha. E quando eu estava chegando, porque tem que ter uma manha, senão você estoura o motor. Claro. Eu ia devagar, pegava a velocidade naturalmente, aí depois que pegava a velocidade para parar era foda. E eu me lembro, cara, que quando chegava a polícia rodoviária a 500 metros, eu reduzia, esperando vir um caminhão para passar do lado, brother. Escondido, para a polícia não ver, coisa e tal. E numa desse trem, a balaiada estava toda parada já na polícia rodoviária, né? E não teve jeito, mandaram encostar, luz de placa, pô, meu amigo, não existia nem crítica naquela época. Entendeu? Nem capacete era original. Aí o cara começava a falar luz de freio. Aí a gente, não, a motocicleta é 1940, aí o outro já abraçou, deixa eu tirar uma foto com o senhor, e ele tentando fazer aquela amizade, e no final fazia aquela amizade. E numa dessas viagens, eu me lembro que a gente conversando com o pessoal da polícia, né, escutava uns tirozinhos de 22. Aí eu posso ir no banheiro e coisa e tal. Aí o cara olhou e falei, porra, tá acertando. Ele tava com uma espingarda, dando tiro numa latinha, alguma coisa longe, né? Aí teve aquela conversa, coisa e tal. Ó, se você conseguir pegar a latinha, eu deixo vocês embora. O cara ia deixar a gente embora. Mas ele falou brincando, né? Eu falei, sem problema. Aí eu falei, tudo bem, então sem problema. Dentinho, chega aí. Dentinho desbalado, né? Aí o Dentinho foi, tinha acabado, ele tinha servido no exército, ele era um excelente atirador. Aí o cara falou, se vocês conseguirem pegar aquela latinha, a gente deixa vocês embora. Aí o Dentinho falou, meu amigo, posso? Botou um palito de fósforo mais longe do que estava a latinha, foi e acertou o palito de fósforo. Aí meu irmão virou uma festa, a polícia rodoviária ficou nossa casa, porque estava anoitecendo, não era perigoso. Sim, de noite. Ficamos por ali, protegidos. E aí rolou churrasco. Normal, do que é de praxe. Conseguimos viagem, o cadáver está até hoje no Rio de Janeiro. Mas, Sam, só para ficar claro, para o pessoal entender, a moto do cadáver era uma moto que tinha uma chopper com um garfo muito longo e a roda foi em cima do sidecar, né? Dianteira. E a traseira foi no chão. Para se ela engrenasse uma marcha, podia atrapalhar. Então tiramos a corrente da moto. Olha só que loucura. Olha, eu fico imaginando a cena, né? Isso daria um filme, cara, hoje, né? Essa situação toda. Que eu estou te falando, das pessoas que tinham rádio, dos águias de aço, tinha uma pessoa chamada Paulo Natel. E essa pessoa, ele forçou uma barra, você tem que ir, eu vou estar lá, eu quero te encontrar lá. Então eu forcei uma barra para ir também, tá? E aí a gente botou o
clube na estrada para ir para Porto Seguro. Fomos uns 6, 7 pessoas. E lá em Porto Seguro eu vim saber que ele tinha falecido, que ele estava com câncer terminal. Mas ele queria que a gente fosse. E lá parecia que ele estava lá, que ele marcou comigo lá. Entendeu? E infelizmente ele faleceu e parece que eu conversava com ele, entendeu? Sim. Cara? E aí a volta foi isso que eu estou contando para vocês, que a gente botou a motocicleta no sidecar e viemos para o Rio de Janeiro. Foi uma lição de vida, né? Porque a pessoa estava em fase terminal e ele lutava pelo motociclismo, ele adorava a Harley Davidson, ele queria estar lá. A gente às vezes fala que às vezes o pessoal hoje em dia não tem noção daquilo que a gente vivenciou lá atrás, principalmente vocês, porque quando eu cheguei nos anos 80, vocês já tinham construído muita história lá atrás, né? Por exemplo, esses dias eu falei uma coisa mal, que foi uma data, né? 1968. Na realidade, eu queria que tu falasse um pouco dos balaios. Que ano foi fundado? Os balaios foram fundados no dia 15 de setembro de 1969, tá? E pelo Blint Bob. E existem no clube, eu acho que 4 ou 5 pessoas ainda daquela época, tá? Praticamente eu entrei no clube em 83 para 84, 83, no final de 83 foi minha viagem que eu fiz com o Blint e Tadinho, todo mundo. Foi quando o Tadinho foi trabalhar comigo. Aí vamos viajar, vamos, e eu fui. E eu me apaixonei pela Harley Davidson, me apaixonei pelas pessoas que compunham o nosso clube, né? O Ibrahim, o Tadinho, Guto, as pessoas que eu sempre fui mais ligado, né? Dentro do clube, Blint Bob, que tinha minha loja, o Blint foi trabalhar comigo, ele mexia nas Harley dele, das pessoas, na minha loja, e na época ainda era muito fechado, tá? A partir do falecimento do Blint em 87, foi que começou a fundar e aparecer as pessoas apaixonadas pela Harley Davidson no Brasil todo. Aí a gente foi conhecendo e eu comecei a fazer os eventos, como eu acabei de explicar para vocês. E o Governador Valadares viajamos algumas vezes, já viajamos para a Serra Negra, já viajamos para Itaporã, Paraguai. Vocês, Balaios, é o primeiro clube tradicional do Brasil, original do Brasil, é o clube que fez escola, é o clube que começou praticamente tudo no Brasil, ensinou outros clubes, apadrinhou outros clubes, né? Vocês criaram também nos anos 80 o G6, né? Que perdura até hoje. Nos anos 90. Foi nos anos 90? 90 para 2000, foi G6, que são alguns clubes mais antigos do Rio de Janeiro, tá? E uma vez, 2 vezes por ano a gente se reúne, né? E faz um trenzão grande, escolhe uma cidadezinha pequena e a gente vai para lá. E isso acontece? Acontece que o motociclismo cresceu também. E da nossa forma, a gente conseguiu segurar e fazer a nossa estrada como tem que ser. Com retidão, né? Como a gente aprendeu pelo Blint, que aprendeu lá fora, tá? O Blint, não sei se você já falou, o Blint viajou para Sturgis, do Sul, para Sturgis, e numa boa, normal, tá? Como lá é grande, já existia, pediu autorização ao maior clube que tinha lá, que é o Anjo, e o presidente do Anjo liberou para as cores que eram, né? E sem problema nenhum. Viajou, voltou, foi sensacional, ganhou prêmios do motoclube que viajou aqui mais longe, né? Na época. E era normal que a gente queria crescer, mas coordenadamente. Então eu não vou muito a eventos hoje em dia, eu vou mais nos eventos dos balaios, porque a coisa cresceu muito. Sim. Né? E às vezes você não sabe quem está do teu lado.
Exato. E Balaio a gente sabe quem é, porque a gente já tem o mesmo pensamento, a mesma filosofia. 52 anos juntos. Uma coisa que é importante a gente sempre mencionar, que um clube tradicional é um clube da velha escola, é um clube que lida com valores. Às vezes o pessoal mistura nova escola, que é moto, cabelo comprido, mas não tem nada disso. A velha escola são valores morais que a gente se assemelha, né? Isso é a velha escola. Valores, homens de honra, homens que conquistam seu espaço e que se tornam um irmão verdadeiro, né? Na dificuldade, nas fases que tem que ser feita, a fase da humildade, a fase da aproximação, a confiança na convivência, não é isso? Você vê quem é biker pra mim, não vê, quando aquele cara tá quebrado e o pessoal para dar uma força, aqueles que param para dar uma força, são os verdadeiros bikers, tá? Mesmo não sabendo mecânica, só por estar ali, já está mostrando que ele se importa pelo irmão que está quebrado na estrada. Eu penso dessa forma, tá? E é muito maneiro as festas, mas para mim a festa mesmo é quando eu consigo sentar na minha moto e pegar uma estrada. Isso aí você pode estar com o problema que for na tua vida, você coloca para fora e você segue a viagem, é a melhor coisa que tem. Falando em viagem, hoje tu és um cara estradeiro pra caramba, até hoje. Hoje tu já tá com mais de 60 anos, né? 63. Um garotão. Tu fez uma viagem agora do Rio de Janeiro até Porto Alegre agora em 3 dias, né? Não, daria para fazer, quer dizer, quando eu era novo eu poderia fazer em 2 dias. Mas, por exemplo, vou voltar para o Rio de Janeiro em 2 dias. Mas fez em 3 dias, pegou chuva. Nossa, né? Olha, de registro a Blumenau, nós fomos para Blumenau para reunir e vir um trem bonito para Porto Alegre. De registro para Blumenau, meu Deus do céu. Olha, era uma neblina, era uma chuva de canivete, direto. E aquela região curva. Caminhão para Burgo, nossa, mas deu tudo certo. Graças a Deus. A gente começa a rir quando a gente chega no hotel. Toma um banho, senta e começa a rir e ainda fala, porra, anos atrás nem no hotel a gente ficava em posto de gasolina. Ô Sami, tem uma coisa, mano, velho, que tu fez muita moto, né, cara? Tu construiu muita moto, mas tu teve umas motos em especial, né, cara? Cara, eu fiz uma Panhead, eu com o Zezinho, seu Zezinho que é balaio, hoje ele está com 87 anos de idade. Nós montamos uma Panhead, eu levei 1 ano fazendo aquela moto. Todos os parafusos dela tinham um desenho de um peitinho de moça. Foram 1.800 parafusos. Era muito difícil tu fazer as coisas naquela época, né? Então, como eu estava falando para você, eu consegui um quadro elástico depois e fiz a moto. Eu fui muito feliz com aquela moto. Inclusive com a pintura que o Dadinho fazia, pinturas em aerografia, que mostrava assim, bores, desenhos de monstros com guerreiras bonitas que tu via, ele fazia os detalhes na perna com estria, com músculo, que valia a pena você ficar olhando para aquela pintura, né? E eu fiz aquela motocicleta, nós botamos naquela moto uma guerreira segurando uma espada, um dragão e monstros. E aquilo, eu fui muito feliz com aquela moto, porque eu botava ela na esquina da minha loja e começou a fotografia para modelo, para isso. Ana Paula Rose tirou foto, ela era novinha na minha moto. Tem uma foto até, inclusive, dela nua, né? Não, aí já foi com Valéria. Com a Valéria. Nua, que foi interessante, que nós fomos fazer essa fotografia na casa do Arthur Sendas, na descida do Alto. Hoje é uma casa de festa, tá? E a Valéria chegou, eu tinha dado um polimento na moto, um silicone, a moto estava um brilho, né? Do lado da piscina, aí veio a Valéria nua conversar comigo.
assim, normal, e correr, eu tentando ser normal, mas é impossível. Normal é impossível, normal pra eles, né, bicho? Mas tudo bem. A gente vendo aquele coisa e tal, aí chegou a esposa do Arthur Senna. Meu irmão, a mulher, minha casa não é o que você está pensando. E aí, como essas fotos era Adolfo Bloch, se não me engano, estavam patrocinando essas fotos, era a manchete que ia sair na revista Ele e Ela. Na revista Ele e Ela. E praticamente não deu para tirar as fotos, a gente foi embora. E marcou para 2 dias depois no Autódromo do Rio de Janeiro. Então o que acontece no autódromo? Já não ia mais mulher nenhuma, só aqui a modelo. E fecharam o autódromo para ninguém entrar, para não ter estresse, porque a menina ia ficar nua. Sim. Rapaz, estava lá, estava até com o Guilherme dos Lobos, lá de São Paulo, estava comigo nesse dia. E aí botamos a motocicleta e coisa e tal, e realmente só o pessoal que fazia o trabalho sério, dentro do autódromo, no meio da pista, fazendo isso. Do lado do autódromo tinha uma escolinha chamada CEL. Era a escola de ultraleve, de pilotagem. Índio, eu vou te falar uma coisa. Uma hora que a mulher estava tirando fotografia, tu já quase não via mais o céu. Era muito ultraleve voando, compadre. E eu falei, essa porra vai cair em cima da moto, vai ter morte, o cara. Aí fizeram as fotos, acabou tudo, botaram um roupão, a menina foi embora e recebi, né, a grana. E aí foi Rede Manchete, milkshake da Angélica. Não sei por que acharam que a moto tinha tudo a ver, compraram um carro antigo, cortaram, fizeram uma pintura de táxi. Ela cantava aquela música Vou de Táxi e fazia o programa infantil dela, sentada na minha motocicleta. E aí foi quase um ano mesmo. Eu, para botar aquela moto no teatro Era um guindaste, né? Não, cara, era um elevador externo. Então você tinha que segurar, era uma moto shop, a frente ficava quase que pendurada, tinha que segurar para a moto não cair. Não virar. Não virar. Que estresse, via, foi quase um ano ali fazendo aquilo. E aquilo me rendia, porque eu pagava contas. Claro. Né, cara? E eu fui muito feliz com aquela moto. E a tua moto também teve participação numa novela, né? Ah, ela entrou que nem uma luva na novela Van. Pelo desenho, pelo visual, caveira que tinha no farol, ela tinha algumas caveiras no punho, então entrou como se fosse uma luva, né? A lanterna traseira, cruz de malta, retrovisor, cruz de malta, aquilo você não se via no Brasil. Sim, não se via. Tá? Aquilo foi coisas que a gente foi conseguindo e foi montando a motocicleta para fazer esse tipo de coisa. Eu fui muito feliz com aquela moto. Que legal, cara. Tu sabes que às vezes a gente fala da dificuldade do passado, de quem ajudou a construir. Por isso que eu digo, tu és um baluarte, cara, porque tu teve em vários momentos de importância do motociclismo, né? Cara, sabe, com o teu trabalho de formiguinha lá, juntando, o pessoal se encontrar, hoje os encontros do Brasil se devem a esse início que tu começou lá atrás, né? Uma coisa também que eu não esqueço, era o trem do Natal que a gente fazia. Faz até hoje, né? Esse ano vai ter. A gente reunia nossas motocicletas, sempre com carro de apoio, enchia o carro de brinquedos, presente e leva para o orfanato. Isso a gente sempre fez, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Ajudar, né, as crianças e mostrar o caminho certo. A gente que já rodou o caminho certo, já rodou o caminho incerto. E a gente foca no caminho certo, porque a gente quer um Brasil melhor, né, cara? A gente quer, já estamos já rodados, já estamos na descida, né? Eu acho que até os 50 tu tá subindo. Se você souber subir, tu vai descer bem. É isso aí. Então eu já estou na descida, tenho viajado, é minha vida, conserto motocicleta até hoje, tá? E estamos levando a vida. Meu querido Sam, me diz uma coisa, vocês fizeram escolas, né, com alguns clubes, né, na época da Romaria, eu me lembro quando eu ia também, quando eu via, que se juntava Mulambo, Pateta, Carcará, aqueles clubes mais antigos. E tu teve também lá os encontros com o Luizão, né, grande Luizão, né?
O Luizão foi o seguinte, quando eu fui, né, para Nossa Senhora de Aparecida, eu encostei a moto e coisa e tal, e aí eles chegaram, o Luizão chegou, o Liguilé, na época o Liguilé era vivo, e aí eu conheci o Pateta, que ali é a minha ligação com o Pateta. Depois teve uma outra ligação com a gente com o Pateta, nós fomos na casa do Tetel em São Paulo, novamente a gente encontrou com o Pateta, e ali ficou aquela junção, ficou um amigo, já ligava para o Pateta e para o Luizão para ir nos eventos. E o primeiro evento assim que eu me lembro que o Pateta foi, biker mesmo de Harley Davidson, que a gente trouxe o pessoal das Amazonas, foi em Boiscanga, foi no evento dos Lobos, que o Guilherme estava falando. Eu falei, não, cara, liga para esse pessoal, pede que eles vão, são maneiros e coisa e tal. E aí começou o Pateta, Luizão, a frequentar o nosso meio, assim, viajando para fora. Em São Paulo, me parece que eles frequentavam, né? E fui trazendo, né? E foram aprendendo contigo, algumas vocês coisas, também, né? Algumas coisas eu expliquei, outras coisas eles fizeram sozinho, porque você começa a aprender a andar, depois você segue o seu caminho. E o Luizão era uma pessoa sensacional, o cara botava qualquer coisa para andar. Ele tinha uma veraneio que para você tinha quase 1,5 metro para você subir na veraneio. Botou roda de caminhão, o carro dele era pneumático, ele descia, subia, motor de caminhão de 1113, botou para funcionar, e ele viajava o Brasil com aquilo, parecia a casa mal assombrada, né? E era muito bom. Nós tivemos juntos na inauguração, quando a Harley Davidson voltou para o Brasil em 90, foi a Motor Shopping que trouxe a Harley Davidson. Então, depois de anos a gente quebrando a cabeça, a Harley Davidson vai ser inaugurada, nós recebemos convite. Quem tinha Harley no Brasil recebeu convite para ela. E aí, meu amigo, eu me lembro que nessa viagem, engraçado que cada viagem tem uma história. Eu me lembro que eu fiquei a semana inteira, botei alforje, dei polimento na moto, arrumei tudo. E tinha uma pessoa que tinha Harley, ele era PM da polícia de São Paulo. Era o Surdinho, tá? E o Espera, era o Espera. E o Surdinho, pô, eu quero ir, mas não vai dar para ir, o coronel lá não quer que eu vá, mas eu quero ir, coisa e tal, e a viagem ia ser no fim de semana. A inauguração seria sexta e sábado. E eu tô montando a minha moto, ele ia lá, ele fazia umas mecânicas na moto dele na minha oficina, deixava, e coisa e tal. Quero isso e aquilo. Bom, na sexta-feira que eu ia viajar, na parte da manhã, ele falou, estava chovendo, e ele era PM de sentar na moto e levar, porque ele estava meio surdo, na PM, estava para se aposentar, então ele levava fichas de um batalhão para outro, a papelada deles, né, para tocar. Para tocar a polícia, né? Levava documentos para o coronel assinar, levava para outro, coisa e tal. E naquele dia estava chovendo muito, ele não tinha trabalhado, ele só ia trabalhar na segunda-feira. Aí ele falou, Sami, eu tô afim de viajar com você. Eu falei, em primeiro lugar, tu vai botar um agasalho. Não, eu não posso ir para casa. Então emprestei um casaco para ele amarrou um lenço na cabeça, ele já era um senhor, já estava para se aposentar, meteu um capacete, mas ele parecia uma criança. Montou na Harley dele, que era uma 67, e a gente viajou debaixo de chuva. Eu limpei a moto a semana inteira. A gente viajou debaixo de chuva, canivete. Todo mundo rumo a Belo Horizonte, porque seria a grande volta da Harley Davidson no Brasil, né? Bom, viajamos para lá, eu e Surdinho, e teve um campeonato de quarto de milha. Eu tenho a taça até hoje, eu tirei em primeiro lugar. Tava o Nielson, o Berg, o pessoal que tinha Harley naquela época, né? E voltamos e fizemos algumas entrevistas lá em Belo Horizonte, né? E voltamos. Na segunda-feira o Surdinho estava preso no quartel, porque o Fantástico foi um
filmou a gente, o coronel viu ele ali do meu lado. Tem aquele cara, você parece maluco, tu é cigano, que ele não sabia que era motociclista, mas vocês são ciganos, deixou o Sordinho preso, acho que uma semana o velho ficou preso. Mas são coisas que a gente lembra, né? O Sordinho faleceu, se aposentou, a gente sempre andava com capacete, tá? Desde o acidente do blind body dentro do túnel, a gente nunca mais andou sem capacete. Eu na padaria eu ia. E nesse dia, o Chumbinho não botou, o Chumbinho, o Spena, né? O Sordinho não botou o capacete, foi comprar um pão na padaria. Aí veio uma mulher com uma Fiat, deu um toque, ele caiu e bateu com a cabeça. Ele tinha acabado de... Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem a hora para nascer, a hora para morrer a gente não sabe, mas nós temos a nossa hora. A grande verdade é que um dia a gente vai. Eu tô com 63, eu rodo de moto desde 71, minha primeira Harley eu comprei do Guto em 83 para 84, eu comprei do Guto e refiz a moto toda ao meu gosto. E até então sempre com Harley Davidson. Tem outras motos, eu tenho BMW, eu tenho um scooter, que é a minha correria, eu ando o dia inteiro de scooter. Eu vou em São Cristóvão, compro peça, boto no baú, sou supermercado, compro compras, boto ali. É o meu quebra-galho, é a minha correria. E tem uma BMW que eu também faço uma compra e venda, tem Dyna. Eu estou aqui com uma Blackline, que eu comprei para compra e venda, contrato, boto pneu. A gente se vira, né? Faz mecânica de um lado e a gente vai vivendo. Somos sobreviventes. Sobreviventes, e a gente vai vivendo. Eu tive muita história com o autódromo do Rio de Janeiro. Também tenho muitos amigos ex-pilotos, porque tem até pilotos. Tu fosse piloto também, né? Fui algum tempo na minha vida, mas é muito dinheiro, é muito desigual. Você, na Europa, nos Estados Unidos, quando você se inscreve para você correr, você já está ganhando dinheiro ali, cara. Se inscreveu, já ganhou uma grana. Se você for marcar tempo... Aqui é outra história, né? Você tem que tirar do bolso. Então, é muito difícil. Então, cara, fala mais um pouquinho das tuas viagens. Então, uma vez em Belo Horizonte, uma outra vez que nós fomos para Belo Horizonte, a gente se reunia, porque só tinha Harley, era Capitão Serra, era o Sancler, Sargento Sancler, aposentado, e a gente se reunia e estava vendo um evento em Belo Horizonte e eu conheci uma pessoa muito gente boa, já faleceu infelizmente, que era o Dragão. E esse Dragão depois de um tempo virou esse Abutre. Eu tenho grandes amigos nos Abutres, tá? Até que já não são mais dos Abutres também. E no caso do Pateta, que eu gosto muito, Luizão faleceu, o Dragão de Belo Horizonte faleceu. Eu tenho muito carinho com o Abutre, né? E eu me lembro, até hoje no Rio de Janeiro nós somos amigos. Muitos Abutres almoçam comigo, a gente conversa, brinca. E eu me lembro que o Dragão já estava sendo Abutre. E aí convidou, eu estava na porta do hotel. Aí veio o Pateta, Dragão, tinha mais uns 3, e me pegaram, você vai ter que ir para minha casa, vai para minha casa, não tem luz. E ele me levou para Pampulha. Fica à vontade, era uma casa de 2 andares, com piscina, uma casa muito bonita, poucos móveis. Mas como o Dragão era solteiro, eu falei, bom, deve morar aí, né? Solteiro, é assim mesmo, né? E eu tô lá, dormi, tava inclusive o Paulinho Cachaça, tava o falecido Tino do meu motoclube dos Balaios. Hoje o Paulinho também é dos Balaios, na época eles não eram. E nós ficamos num quarto, e brincadeira daqui, brincadeira dali. Bom, dormimos e coisa e tal. De manhã bate, o rapaz era Abutre, o Sandro, chega aí, o Pateta também já estava meio assim. Tem um camburão lá na porta, querendo falar com alguém. Aí foram escolher logo eu. Aí eu desci e falei, porra, meu Deus do céu, o que os caras querem? Será que invadimos a casa, né? E estamos dormindo, aí souberam, vieram. Porra, me convidou para vir para a porta do hotel. Aí eu abri a porta, pois não, meu amigo. O doutor
Dragão mandou café, manteiga, pão, leite, pão doce, pão de queijo, tá ali no camburão. Aí eu, sim, nós fomos, você ajuda aqui, botando pra dentro, fechar a porta. O Dragão, cara, ele era juiz, tá? E ninguém dizia que o cara daquele era Sim. muito divertido, grande amigo, grande perda, viu, cara? Sabe, o motociclismo faz isso. A gente, às vezes, tem as profissões da gente, a gente nem sabe o que o outro é, porque a gente é igual, né? Deixa eu te contar uma coisa, né? Lá no Rio de Janeiro tem o seu Arlindo, né, que ele faleceu há pouco tempo também, Arlindo Pereira Carneiro. Ele faleceu com 94 anos e ele tinha uma Intruder 125, mas foi um grande corredor de motocicleta, tá? Ele foi 15 vezes campeão carioca, ele foi 10 vezes brasileiro e foi 2 sul-americanas, coisa que ninguém aqui no Brasil foi. Eu tenho fotos dele, não sei se... eu vou te mandar. Manda. Ele tá aqui comigo, Manda. tá? Eu vou mandar para você as fotos do seu Arlindo Pereira Carneiro. Se você entrar no YouTube, tu vai ver quem foi esse homem. Tá. Ele era baixinho e me deu muito conselho quando eu era novo, negócio de pega no Rio de Janeiro, Alto da Boa Vista, Lagoa Rodrigo de Freitas. Ele não faz isso, vai para o autódromo. Ele fazia uma escola da pessoa que ele via, que queria correr, para levar para o autódromo do Rio, para apresentar no Motoclube do Brasil. Sim. O Motoclube do Brasil não é como é hoje o Motoclube. Era organização de autódromo, eram os pilotos que eles formavam. Sim. E era passeio para Cabo Frio, o outro, entendeu? Era apenas isso o motoclube, não é o que é um motoclube hoje. Sim. Por exemplo, tem outros motoclubes, não, é mais antigo, não é a mentalidade. Sim, do motoclube. o clube tradicional é uma coisa. Por isso que eu falo para vocês que o motoclube, Balaios, nós fomos um dos primeiros, porque nós não mexíamos com corrida, nós não mexíamos com esse tipo de coisa, tá? Nós mexíamos com nossas viagens. É por isso que eu digo, cada um no seu quadrado. Tradições internacionais, tá? E a gente segue até hoje aqui. Eu sempre procuro deixar claro que existe as linhas, né? O motociclismo família, né? O motociclismo tradicional, e o pessoal precisa entender o que é isso, né? Isso é importante. Gente, deixa eu te contar uma coisa. Eu sou péssimo, nunca cantei. O Guto dos Balaios arrebenta, né? Hoje no nosso motoclube tem o Arton, que tem uma banda que toca o hino dos Balaios. Eu fico até arrepiado. Sim. Né? São pessoas que chegaram há pouco tempo, eu amo eles como se fossem filhos. Sim. Irmão, entendeu? E dou sempre conselho para um para outro, né? E eu cheguei num evento, eu era novinho, né? E me chamaram no palanque. Pinta de roqueiro. Você vai cantar o quê? Eu falei, tô muito mal, eu tô sem voz, hoje não dá. Eu tava me botando numa roubada. O povo todo ali esperando uma música, meu. E não era nada daquilo, cara. Eu cheguei ali na festa da cidade, eu nunca cantei, cara. E aquilo ficou gravado na minha vida. Pô, mas essa a gente passou na vida. O estilo de roqueiro, Exatamente, mas isso a gente passou na vida. É muito maneiro. Ficamos em alguns hotéis a caminho dessas cidades, às vezes. Você via que a praça da cidade, o hotel era ali, enchia a praça. E as pessoas ficavam sentadas no banco, olhando para o hotel, para ver você sair. Pra ver sair. Cara, era muito. Você foi pitoresco, né? Eu me lembro aquela vez. Uma vez eu conversando com o Dentinho, pela internet. E aí, tá lembrado disso, Dentinho? Dentinho hoje mora em Rio das Ostras. Aí eu, porra, Dentinho, ele falou, você tá lembrado daquilo? Eu falei, tô, Dentinho, aquele dia nós demos muito autógrafo. Cara, nem chegava. Você dava autógrafo? Eu botava, sabe, coisa mas com carinho, entendeu? Não tinha maldade. E tu também tinha uma pinta bonitona, né? Na época, né? Tu também arrebentava coração na época, né? Sabe? Tu deixou muita mulher apaixonada nesse Brasil. Né? Cara, a gente é novo, né, cara? Quando é novo, não é mole não. Mas eu amo motociclismo, cara. Eu tô
estou aí, eu já ganhei dinheiro, já perdi dinheiro com motociclismo, mas a nossa vida é isso aí, né? Depois que a gente pega a estrada... Muito posto de gasolina já dormiu também. Nossa, borracheiro, até os 5 pneus, ficava naqueles pneu de caminhão, ninguém botava, se ajeitava e dormia. Viajava para São Paulo, para ver Taça Central, corrida de moto, e a gente marcava às vezes à noite, trabalho marcado. Vamos para São Paulo, numa hora estava todo mundo de mochila e o farol queimou, cara. E eu ia na traseira do outro cara para São Paulo e como era comum isso, de né? 9, 10 motos, né? Hoje em dia, eu tô com uma Blackline aqui, que ela tem farol de LED, que ilumina, que parece um Maracanã quando aquilo acende, né? Eu não consigo viajar à noite. Eu venho farol do outro lado. Já machuca os olhos, né? Já botei óculos Hilux e tudo, mas não tem como, cara. É difícil. Geralmente quando dá 8 horas eu encosto. E vai para outro dia o resto. Sam, tem umas curiosidades aí, de algumas viagens aí, na época que vocês viajavam, que a polícia parava vocês. Teve uma história também que eu acho que um irmão de vocês foi pego de cueca. Conta essa história aí. Eu não estava nessa viagem, tá? Foi contada pelo Guto, pelo Dadinho, estavam todos parados na polícia rodoviária, e aí veio, ele já era cascudo na época, né? Era o Ivan, e ele vinha só de cueca, porque tinha caído uma tempestade, cada um fez o que pôde, mas geralmente era roupa, ficava toda... Sim, não tinha, usava saco plástico, saco de lixo, jornal, papelão, de lixo, para tirar o frio, metia o braço, a cabeça e ia embora, exatamente, para não molhar e coisa e tal. E o Ivan vinha de longe, a polícia, isso eles me falaram, eu não estava, mas eu, como conheci a figura, eu acredito muito naquilo. Ele veio, a polícia mandou encostar e ele estava só de cueca. A polícia olhou para a cara dele. Que isso? Ele começou a falar, porque ele era um espanhol. Ele começou a falar em espanhol rápido. E aí o polícia olhou para nossa cara, olhou para o cara. Vamos embora, por favor. E mandou as pessoas embora. Quando eu falo a minha história está ligada a essas pessoas que faleceram. Claro. Tá? Eu tenho que falar sobre ele. Claro. Luizão foi um puta mecânico, foi o cara que fez a primeira motocicleta nacional, a Amazonas, né? Ele fez, elaborou, e depois ele fez a Cayena, depois ele pulou fora, pelo Brasil. Sempre foi muito difícil. Eles te quebram, um país muito difícil de ligar. Gurgel e outros mais, sempre foi assim. O Gurgel também fazia os cabos dele que vendia, e para tentar economizar, porque o Brasil é muito difícil. Ele botava talco na fibra de vidro, baratear um pouco mais, talco industrial. E logo depois que você começava a fábrica, parece que tinha um período com as taxas de imposto mais baratas, depois dava pau. Aí depois tu quebrava, bicho, porque não tinha como. Era muito difícil. O Luizão fez história, né? É um lendário. Tem moto dele no museu da Volkswagen, que chamava Amazonas, né? Tem lá a moto dele. Eu me sinto muito honrado de ter conhecido naquela época o Luizão, o velho Pateta, que porra, Pateta é fora a parte, né? Eu gosto muito do Pateta, o Dentinho de São Paulo também, customizador, ele faz iShop, eu gosto muito do Dentinho, soube que ele está doente, rezo muito por ele. Eu acho que é por aí a gente vai vivendo, né, cara? E a gente vai fazendo a história, né? Tu, como apaixonado por Harley, acabou conhecendo a Harley através do Blind, do pessoal dos balaios, né? E os balaios é praticamente a tua vida, né? Os balaios de 83 pra cá é minha vida. Nós tínhamos uma lojinha, primeiro na minha loja, depois fomos para a Praça da Bandeira, mas antes disso, os balaios já tinham a Big Shop no Maitá, né? E depois que a Big Shop acabou, o Bob levou a oficina para casa dele,
depois ele foi morar na Barra, no Santa Mônica, aí foi quando eu cheguei, ele veio trabalhar comigo, uma pessoa com um coração enorme, tá? Uma pessoa que te olhava meio de rabo de olho, depois fazia mecânica, amava a Harley Davidson, era uma pessoa sensata. Na minha vida o Bob entrou, era um grande conselheiro, foi uma grande perda do motociclismo do Brasil. E eu posso te dizer uma coisa, Sami, porque eu escutei da boca dele aí, né, antes dele falecer, uma vez quando eles estiveram aqui em Tramandaí, eu era garotão ainda, né, e para mim é um grande prazer tu estás aqui em solo gaúcho, cara, porque era um sonho do homem, né? Era um dos sonhos do homem trazer os balaios aqui para esse. Uma coisa que ele me contou, o Dadinho também me contou, que naquela época, na estrada, que parece que vieram cinco, o Dadinho veio de triciclo, que o Dadinho foi o primeiro triciclo do Brasil cadastrado que ele emplacou. Que é uma outra curiosidade também, que tu pode confirmar. O americano, ele pode ter construído a Chopper, mas quem construiu os triciclos, essa identidade é nossa, né? O Dadinho foi o primeiro assim que emplacou, que emplacou Detran e coisa e tal. No Brasil, isso foi na década de 70, tá? Não tinha um triciclo Renha nessa época, não tinha, ele foi o primeiro. E foi feito num espaço fechado. Quando ficou pronto para voltar para a rua, teve que desmontar para montar na rua, porque foi montado no espaço fechado. E era muito bonito, não tinha dinheiro para botar lanterna, então o que tinha eram, sabe esses lustres de casa? Então soldamos aquela corrente, botamos aquilo com luz roxa, aquilo era a lanterna traseira. E conseguiu emplacar, foi muito capricho, né? Muito caprichoso. E deu certo. Né? Deu certo e hoje está aí, né? Hoje está aí. Mas tu estavas falando sobre o Blint, sobre a vinda do Rio Grande do Sul que ele tinha te falado. Eles me falaram, né, que eu não estava nessa época, que na estrada passou, o caminhoneiro passava e buzinava, puxava a buzina. E nessa viagem pararam no posto de gasolina e tinha um rádio de fundo do posto de gasolina. Aí, galera, vocês mesmos que estão aí dos balaios, nós estamos sabendo que tu tá aqui, vocês estão aqui no sul, né? Vamos mandar uma para vocês. Aí mandaram o Born to Be Wild. Liguei na estrada, quando escutou aquilo, foi muito maneiro. Eles contando, Dadinho, as pessoas, você vê o brilho, né? Claro. A emoção. Porque na época era informação. A informação não tinha. Exatamente. Né? Não se tinha informação. Um caminhoneiro que passou o rádio pro cara da rádio, se não me engano foi Tramandaí. E aí rolou, é tipo Easy Ride, moto grande, aí os caras mandaram essa daí. Porque uma coisa que eu costumo falar, a nossa inspiração não veio lá de fora. O motociclismo, para nós aqui do Brasil, ele não veio lá de fora. Ele começou ali com vigilante rodoviário. Deixa eu te contar uma coisa. Claro. Então, deixa eu te contar uma coisa. Um belo dia eu estou em casa, liguei a televisão, domingo, fantástico. E aí passa aqui a antiga TV Excelsior, TV Rio, que tinha falido. E eles tinham feito um filme, primeiro seriado nacional, Vigilante Rodoviário. E tinha sumido aquele filme e não tinha história. Tinha gente que assistiu o Vigilante Rodoviário, mas se você procurasse os filmes, não existia. Faliu, sumiu, extraviou. Aí eu vi aquilo na segunda-feira, no domingo, na terça-feira me aparece uma pessoa e falou, queria falar contigo, porque eu estou vendo que você mexe com Harley Davidson, e você já ouviu falar no Vigilante Rodoviário? Eu falei, não, eu assistia, né, Vigilante Rodoviário, novinho, coisa e tal, e era um seriado. E pois cara, eu trabalho
na Kodak e tem uns rolos de filme. Quando falou isso, eu falei, meu irmão, eu vi no Fantástico, vamos lá. E cheguei lá, foi uma briga, Os filmes sumidos, perdidos. O que eu fiz? Eu falei, o senhor guarda que eu vou entrar em contato com as pessoas competentes. Eu liguei para Rede Globo, Fantástico. Vocês acharam? Eu falei, achei, tá, fica tranquilo. Marcaram, veio a reportagem, viu a veracidade, voltaram, contactaram o Carlão, vigilante rodoviário, né, o Carlos. Ele veio de avião, que parece que ele morava em Santos. Ele veio de avião de São Paulo para o Santos Dumont. Nós estávamos lá de Arley, estava a equipe do Fantástico. Ele desceu do avião, chegou no hall, falou um minutinho. Eles arrumaram o índio, um pastor alemão, um cachorro louco. E já estava lá ensinado e coisa e tal. Ele entrou no banheiro, saiu do banheiro vestido a caráter, tá? E quando eu vi aquilo, porra, me emocionei, né? Falei, caralho, coisa e tal, claro. Que era um seriado que eu sempre assistia. No final do seriado ele dava um conselho, né? Bom menino não faz xixi na cama, sim, estuda. Eles davam aquele conselho, ande sempre na linha, respeitem os mais velhos. Era nacional o filme. E ele saiu todo utilizado e coisa e tal. A menina que vendia passagem da VASP na época abriu e começou a chorar e todo mundo abraçando ele. E aí ele foi no carro da reportagem, o Guto foi comigo de moto até a Kodak, chegou lá a gente entregando o filme para ele emocionado também, e a reportagem conversando com ele, e eu e Guto por trás cantando de noite ou de dia, no volante. Porra, cara, eu me lembro. Cara, muito legal, cara. Mas é bacana ter participado dessa devolução. Desse resgate, né? Desse resgate, né? De um filme nacional, de um... Cara, e olha como... Que foi o primeiro seriado nacional. E olha novamente, olha como o universo conspira. Duas lendas, né? Balaios e Vigilante Rodoviário. E eu digo, Vigilante Rodoviário foi a nossa inspiração aqui no Brasil, né? Foi tu aí, outros mais antigos, Vigilante. E quando chegou o filme Easy Rider aqui, aí sim, todo mundo... O filme Easy Rider, ele foi rodado em 68, chegou mesmo, estourou em 69. 69, exato. Foi o Woodstock. O mundo ali que explodiu. O mundo virou. A contracultura ali virou, sim, né? O mundo virou. O cara andava de terno e gravata, de repente apareceu o calçalinho, o jeans. Entendeu? O cara deixou o cabelo crescer e cobriu a orelha. Porra, isso na época era a cabeleira do Zezé, será que ele era? Entendeu, cara? Mas os jovens, as pessoas deixaram o cabelo crescer, aí evoluiu. Mudou tudo, né? Mudou, né? Foi a revolução que o mundo teve, né? E nós viemos inspirados dessas. E era aquilo que eu queria. Porque depois... Quando eu vi o filme Easy Ride, aquela Harley Shopper, o Guto fala a mesma coisa, era aquilo que a gente queria. Porque aí depois veio, é aquilo que eu costumo dizer, os anos 70 o pessoal começou a fazer a Shopper, Goiás mesmo, para se dizer que é o berço da Shopper, os caras não tinham grana para fazer moto, pegavam as motinhas pequenas e construíam. Eu me lembro deles, a gente chamava, no final a gente começou a chamar eles para os eventos, o pessoal de Goiânia. Os Vikings, né? Motinha cortadinha. Bonitinha a Shopper. Bem feita. E aí a gente fala que 70 o pessoal começou a se encontrar, 80 formar os grupos, os clubes, e 90 foi começar a aprender a ser bike. Eu me lembro que quando a gente fez o primeiro Penedo Only Harley, famoso, veio gente do Brasil todo, mas aí a coisa já estava mais popular. Já tinha crescido muito. Um pneu, mandava os anos 90 já começou a mudar. Um adiantava peça
outro, né? Você não tinha, o cara mandava do Rio Grande do Sul, Nos anos 90, Bahia, ainda existia o romantismo, né? O pessoal estava aprendendo. O ano 2000 foi que explodiu de uma tal forma que, meu aí Deus... no ano 2000, porque é aquilo, né? A gente chegava às vezes de rally na década de 80, as pessoas chegavam meio de rabo de olho. Nós era marginal. Que é isso? Que motor é esse? Porque o cara tinha uma Honda 750. Mas ele não tinha o rally dele. Aí, tá vazando óleo, vai quebrar, não é assim mesmo, ela tem um conta-gotas, aí tinha que dar uma aula. Sim. Ela tem um conta-gotas que vai pingando na corrente primária, que é onde liga o motor, a caixa de massa, tinha que dar uma aula. E aí, ia embora, quer dizer, não tinha nada a ver com a história. Mas eles estavam por cima, né? Sim. E a gente se chegando, às vezes chegavam, se afastavam, mas aí no meio da noite o pessoal já começava a beber, o Guto pegava o violão, tocava. E já juntava todo mundo. Tudo, sempre aí, muito carismático. E aí a coisa foi crescendo e é o que é hoje, né? É isso aí. Cara, eu fico muito emocionado e agradecido, né, por ouvir as tuas histórias e confirmar aquilo que a gente vem falando há algum tempo. Sam, tu que fosse um cara que ajudasse a construir o motociclismo no Brasil, de fato, né? Os encontros praticamente começou com os teus contatos, a tua organização, para que o pessoal se juntasse, né? Com o pessoal das rádios. E hoje está aí. Diz uma coisa, o que tu me diz vendo a cena do motociclismo do Brasil atual? Cresceu, acredito que é independente, não dependemos mais de ninguém de peça, graças a Deus a Harley está aí, tem outros importadores de peça, o Brasil cresceu, as estradas melhoraram, eu acho que eu estou vendo a coisa surtir, né? A coisa indo embora, e eu fazendo parte disso. Eu tenho orgulho de ter vivenciado isso tudo, de ter vivido isso tudo. E a questão da nossa filosofia, dos grupos, dos clubes, do Moto Família, o que tu acha sobre isso? Eu acho que é interessante, cada cultura, cada um tem a sua maneira de viver e de levar a sua vida, né? A nossa é a rapidez. E se dá por todo mundo, no Brasil, por todos os motoclubes, não há problema nenhum com a gente. Eu só tenho um conselho para dar para essa garotada nova que está chegando aí. Usem capacete. É isso aí. Meu querido Sam, pode deixar uma mensagem aí tua, dessa figura que tu és, desse grande homem que tu és, dessa experiência toda que tu tivesse, de estrada, de motoclubismo. Pode deixar uma mensagem aí para o pessoal aí? Cara, respeitem os velhos, respeitem a tradição do motociclismo, que a coisa vai embora, vai surtir de maneira correta. Eu acho que quem quer correr, hoje em dia nós temos autódromo em alguns estados do Brasil, vão para lá. O Brasil está precisando de pilotos. Nós parece que tem um garoto aí que já foi pro GP, né? Na moto competição, um brasileiro lá fora, né, cara? Eu acho que a gente tem que dar força. É isso. É isso aí, meus amigos. Cara, maior carinho, cara. Maior prazer bater papo com essa figura aqui, cara. Esse é um dos baluartes realmente do nosso motociclismo. Se hoje você tem um encontro, você se reúne, esse cara foi o cara que começou, né, com a boa intenção de querer juntar os harleiros no país. Sam, a lenda viva. Quando encontrarem esse cara aqui, respeitem, abracem e agradeçam. Obrigado. Obrigado, eu agradeço a você. E eu fico muito feliz assim, de
poder bater esse papo com o Sam, dele me dar essa oportunidade de contar a história dele, né? Para vocês valorizarem a nossa história brasileira. Nós não vemos lá de fora, nós temos uma identidade própria aqui no Brasil. Essa identidade foi construída por esses caras aqui. Obrigado, eu agradeço a todo mundo aí. É isso, motociclismo, vamos em frente, né? É isso aí. The Riders! Rider. Some hard times, and I know you paid your dues. You've been rolling down the road all your life, just searching for a heart that's true. Oh,